A paz e a graça, meus queridos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para tirarmos alguns minutos para cultuar a Deus, para celebrar a presença de Deus nas nossas vidas e para testificar que a nossa fé ela está firme na rocha que é Jesus Cristo. Eu queria convidar vocês para esses breves minutos que nós teremos para cultuarmos ao nosso Deus este culto de sábado. Por enquanto ainda estamos cultuando online, mas dentro em breve, eu creio, pela fé, estaremos juntos na igreja, na casa do Senhor, o local que o Senhor escolheu para nós ali louvarmos e adorarmos o nome dEle. Não somente ali, mas principalmente ali. Então eu queria ler com vocês um trecho aqui da carta do apóstolo Paulo, ou epístola aos Romanos, capítulo 1, também no verso 1 até o verso de número 18. Eu queria que vocês lessem comigo e posteriormente faremos uma breve oração para Deus falar conosco através da sua palavra. Deus nos dá o entendimento e nos capacitar na compreensão. Diz assim, capítulo 1 de Romanos, verso 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. E com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. A vós, igualmente, estáis entre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso número 8. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é testemunha, ou minha testemunha, nas outras traduções, de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Verso 11. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Verso 13. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejeis visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Verso 16. Portanto, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E o último verso. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Então, eu queria primeiramente pedir a Deus nesse momento em oração, convidar todos vocês para nós meditarmos aqui nessa palavra, nesse culto de sábado. Que Deus fale conosco. Ore comigo, por favor. Querido Deus e Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço pela tua presença nas nossas vidas, nos nossos lares, na minha vida em especial e na vida de todos aqueles, ó Pai Celestial, que crê na vinda do Senhor. Eu oro a Ti, ó Pai Celestial, e te louvo e peço ao Senhor, abre o nosso entendimento, nos capacita, ó Pai, ter compreensão através do Teu Espírito agora, Pai Celestial, para entender a Tua palavra. Nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos um texto muito especial que Paulo já começa na sua saudação no verso 1 de Romanos também capítulo 1, dizendo e afirmando: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele já coloca a condição dele de servo.
que ele é servo, que ele é escravo de Cristo. E ele foi chamado, conforme diz o verso 1, para ser apóstolo, separado pelo evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Primeiro Paulo diz que é por causa do evangelho que ele foi chamado. Então o evangelho é o centro de todas as coisas aqui, e o evangelho conta a história de quem? De Jesus Cristo, traz a boa nova. A boa nova é a própria salvação. E aqui Paulo coloca algo fundamental, porque Paulo fala com convicção que ele foi escolhido para este momento. Isso nos traz um descortinar acerca da nossa própria vida, da nossa condição de fé. Nós temos que ter essa convicção que mesmo antes de nós termos vindo a este mundo, mesmo antes de você ter sido gerado no ventre de sua mãe, você já estava estabelecido num plano especial da parte de Deus. Deus já tinha um projeto especial para a sua vida. Deus tinha algo especial para a sua vida, como tem. Agora, cabe a cada um de nós aceitarmos esse projeto de Deus nas nossas vidas e deixar que Deus venha desenvolvê-lo através do seu Espírito. Quando nós abrimos o nosso entendimento, como também o nosso coração, a fim de aceitar a vontade de Deus, entregar as rédeas do nosso destino o Senhor Jesus Cristo. As pessoas hoje no mundo em que nós vivemos, elas querem de alguma forma definir o seu destino. Nós temos um destino, nós que cremos, temos um destino definido, e esse destino está definido nas mãos do Senhor. Nós sabemos que o nosso destino final é estarmos juntos por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na glória. Todavia, a forma, ou de que forma nós chegaremos lá, isso cabe única e exclusivamente ao Senhor. E Paulo deixa isso bem claro. Paulo aqui, no texto sagrado, ele manda uma saudação a todos, no verso 7, a todos que estão em Roma, a igreja. Ele está dirigindo essa carta em especial à igreja de Roma, mas a todos os cristãos de uma forma geral. Ele diz, convocados, a todos os amados de Deus, convocados para ser de santos. Ele diz, graça e paz a vós da parte de nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele quer ir aqui à igreja de Roma. Ele já teve diversas vezes o desejo de ir até lá, mas ele mesmo cita no texto que ele foi impedido de ir até lá. Provavelmente pelo Espírito Santo. E uma das vezes o próprio Espírito Santo, fala aqui através da boca do próprio apóstolo que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir até os irmãos lá, porque não era a hora. Ou seja, Deus, ele tem uma hora, um momento para tudo. Isso nos faz reportar lá o livro de Eclesiastes, que diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Todo propósito, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de pranto, há tempo de todas as coisas. Então há um propósito específico na vida, do cristão em especial. Há um propósito específico, nós temos que entender isso. Agora Paulo, aqui a partir do verso 8, ele enfatiza para que os irmãos entendam que ele não foi lá, não foi porque ele não quis, que ele sempre teve o desejo de ir lá. E ele ia lá agora e pedindo a Deus que Deus concedesse isso. Finalmente Deus abriu essa porta para Paulo se dirigir até eles. Diz assim no verso 8, em primeiro lugar, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que vocês demonstram, que demonstrais. Paulo primeiro, ele enaltece a fé daquela igreja. Era uma igreja de fé, era uma igreja que tinha um testemunho por todo o mundo cristão de uma igreja de fé. Uma igreja que realmente estava ali na expectativa da vida do Senhor Jesus Cristo, que convivia uns irmãos uns com os outros, numa batalha ferrenha contra os inimigos da fé, e ali com o coração completamente sincero, servindo a Deus. Então Paulo enfatiza isso. O verso 9 ele diz, o Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então Paulo aqui, ele está dizendo que agora finalmente, ele tem agora uma abertura para ir visitar os irmãos. Ele pede a Deus, que Deus venha abençoar ele nessa empreitada de ir lá visitar os irmãos em Roma. Ele diz também que sempre, e Deus é a testemunha dele, ele coloca isso bem claro, que sempre ele apresenta aqueles irmãos em oração, ele roga por aqueles irmãos, ele dá testemunho que ele não foi lá
Primeiro, porque ele foi impedido pelo próprio Deus. Segundo, porque ele está também ali falando, e mesmo ele não tendo ido lá, esses irmãos estavam em constante oração nas orações do apóstolo Paulo. Então Paulo tinha uma cobertura de oração sobre a vida desses irmãos. Esses irmãos não estavam órfãos de um pastor como o apóstolo Paulo, porque Paulo era ali um evangelista, no sentido de evangelizar e abrir igrejas. Ele então fundava a igreja e colocava alguém para cuidar daquela igreja. Mas ele era um mentor espiritual no sentido, no sentido humano falando, e no sentido também espiritual, de dar uma direção para aquela igreja segundo o evangelho. Então Paulo está trazendo uma palavra de reflexão para eles, uma palavra de contentamento e de fortalecimento. E o trecho segue aqui, no verso 11 ele diz: pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual. Ou seja, Paulo, ele queria ver os irmãos e trocar experiências. Mesmo Paulo sendo tão viajado, dotado de tanto conhecimento, mesmo o Espírito de Deus estando sobre ele, ele mostra-lhe humildemente que ele precisa compartilhar aquilo que ele recebeu de Deus e receber dos irmãos também algo de Deus, para que a vida deles seja impactada. Então mostra aí, na realidade, que Paulo não se comporta como um super-herói da fé. Pelo contrário, ele se comporta aqui como alguém que tem algo para dividir, algo para dar da parte de Deus, mas ele tem também para aprender com os irmãos. Ele tem o desejo de aprender com os irmãos. E não são palavras apenas para amortecer ou para mexer com o ego da igreja, mas são palavras sinceras, vindas do próprio Espírito de Deus. E na sequência, Paulo diz aqui no verso, ainda vamos terminar aqui o verso 12, verso 12 isso. Ele diz assim: quero dizer que para que eu vá vos sejam mutuamente encorajados pela fé, eu vá e vos veja e seja mutuamente encorajados pela fé. Ou seja, Paulo está falando assim: olha, eu quero tanto encorajar vocês na fé, como eu quero, através da fé de vocês, do que eu ouço falar de vocês, que vocês também, com o testemunho de vocês, me encorajem também para o ministério. Então, a carta do apóstolo Paulo aqui, o tema da carta é a justiça pela fé, é o encorajamento, para que as pessoas vivam neste momento. E aquele momento que Paulo estava vivendo era um momento de grande perseguição, era um momento de realmente as pessoas viver pela fé firmada na rocha que é Jesus Cristo. A sequência aqui no verso de número 13, ele diz assim: e não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até este momento. Foi o que nós comentamos. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Paulo está falando que literalmente ele quer colher algum fruto espiritual, ele quer aprender algo, ele quer buscar coisas novas da parte de Deus, assim como ele aprendeu com os gentios. Coisas espirituais, ele aprendeu coisas que mudaram a mentalidade dele, a forma dele encarar a vida e a forma dele encarar as próprias coisas de Deus. Ou seja, na visão judaica, eles não tinham de maneira nenhuma, pelo contrário, eles não aceitavam que o evangelho pudesse ser estendido aos gentios, porque os gentios eram considerados um povo amaldiçoado, um povo que não merecia. E eles, os judeus, consideravam que a salvação era somente para ele. E Paulo tenta aqui na sua carta dizer, ele afirma, ele afirma aqui na sua carta que o evangelho foi primeiramente dado aos judeus. E também, posteriormente, aos gregos, os bárbaros, os citas, a ignorantes, a sábios, a todos. Ou seja, aos gentios de uma forma geral. Os gregos são os gentios, somos nós. A todos os gentios foi estendido o evangelho, a salvação foi estendida a todos. E aqui Paulo está falando sobre isso literalmente. A continuação do texto aqui, ele afirma na realidade aqui no verso 14, ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, ele é devedor por quê? Porque ele aprendeu com essas pessoas. Às vezes você olha para alguém e você acha que aquela pessoa não tem nada para te ensinar. Você acha que só quem tem alguma coisa para te ensinar é quem sabe mais do que você. E às vezes alguém que não sabe o tanto que você sabe, não tem às vezes a intelectualidade que você tem, não tem o conhecimento que você tem, mas às vezes tem algo especial da parte de Deus, e na maioria das vezes o tem, que faz com que você aprenda coisas extraordinárias. É como muitas vezes o pai que é um
um semi-analfabeto, a mãe semi-analfabeta, e tem um filho que estudou, fez doutorado, fez tudo, mas aquele filho, quando ele tem humildade no seu coração, ele sempre lembra que tudo que ele aprendeu, e ele chegou ali naquele ponto por causa dos seus pais. Por causa dos seus pais. Porque a sabedoria de vida, a sabedoria vindo do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria de uma vivência, não se conquista isso nas faculdades, não se conquista isso com diploma de doutorado, não se conquista isso em outros lugares, mas só vivendo. E às vezes os pais, na maioria das vezes, tem isso para passar para os filhos. Os mais velhos, os avós, os anciãos, tem isso para passar para os filhos. E é isso que Paulo está falando aqui, que ele aprendeu. Não somente com os mais velhos, mas com sábios. Ele aprendeu com bárbaros, ele aprendeu com gregos, ele aprendeu com gentios de uma forma geral. Ele muito aprendeu. Ele está dizendo aqui, ele diz que eu sou devedor no verso 14. E no verso 15 ele diz, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Então, o tema aqui, como eu falei, é a justiça pela fé. Então Paulo está falando que diante de tudo isso ele está preparado, porque ele foi impactado de todos os lados, e ele aprendeu muito, e ele quer continuar aprendendo e quer também passar o que ele aprendeu para a igreja que está em Roma. Agora, interessante o verso 16, ele diz, porquanto não me envergonho do evangelho. Paulo está falando por que ele está falando que não se envergonha do evangelho? Porque a igreja em Roma sabia das lutas que Paulo tinha passado, das prisões de Paulo, do sofrimento de Paulo. Ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, olha só, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. É muito interessante aqui esse verso de número 16, você pegar o verso 16 e o verso 17, em contraste com o verso 18, porque no verso de número 17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, aqui no verso 16 e 17, ele está falando que a justiça de Deus, ela se revela pela fé. Ela se revela pela fé, ela se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Mas aí o contraste que eu estou falando desses dois versos 16 e 17 em relação ao verso 18 é que é como se Paulo mudasse aqui alguma coisa no verso 18. Ele diz no verso 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça humana. O verso de número 18, Paulo já fala diferente. Ele diz, porquanto a ira de Deus é revelada dos céus, né, contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Paulo está falando aqui agora da incredulidade, da ira de Deus que vem contra os sem fé, da ira de Deus que vem contra as pessoas que abandonaram a Deus, das pessoas que não conseguem enxergar a grandeza desse Deus. Então Paulo está falando que, né, no verso 18, que a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade, contra a injustiça. É isso que Paulo está falando. No verso 16 e 17, ele diz que através do evangelho, né, a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Mas no 18, o contraste é que é a ira de Deus que se revela dos céus a toda impiedade e injustiça dos homens. Nós estamos vivendo isso. A ira de Deus sendo manifestada contra toda a impiedade dos homens. A ira de Deus sendo manifestada contra a incredulidade das pessoas. A ira de Deus sendo manifestada contra o abandono da fé. As pessoas estavam desprovidas de fé. Então, como eu falei ontem, como se uma porta se abrisse no último momento da história, para que as pessoas tenham ainda aí condições de entender que Deus está chamando, a sua voz está ecoando. A sua voz está ecoando. Ele chamou os fariseus, os doutores da lei, né, a própria classe judaica, que em primeiro momento a salvação foi dirigida a eles, de pessoas que olhavam para os céus e viam os céus, né, escurecidos e diziam, agora vem chuva.
E ele diz: vocês são hipócritas, vocês não têm entendimento, porque vocês olham para os céus e dizem que o clima está fechado e que vai vir chuva, e no entanto, vocês não conseguem contemplar os sinais dos tempos. Queridos, Jesus Cristo está falando justamente isso, são os sinais dos tempos. Lá em Mateus, no capítulo 24, né, em diante, fala muito sobre isso. A partir do capítulo 23 já, capítulo 24 de Mateus, ele fala muito sobre isso. Que nos últimos dias, que nos últimos tempos, os homens, eles seriam desobedientes a pais e a mães, que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, que nos últimos dias as pessoas, né, apostatariam da fé. Nós estamos vivendo tudo isso. Igrejas apostatas, cristãos apostatas, pessoas que têm uma indumentária de cristão, mas por dentro são verdadeiros sepulcros caiados. Ou seja, o apóstolo Paulo está se dirigindo a uma igreja que conservava a sua fé, e ele então manda uma palavra de fortalecimento. Mas aqui no verso 16 e 17 ele fala da justiça que se revela no evangelho mediante a fé, do começo ao fim. No 18 ele dirige a palavra às pessoas que são o quê? Sem fé, as pessoas que abandonaram a fé, as pessoas que não creem no evangelho, as pessoas que trocaram o Criador pela criatura. Porque se nós formos pegar, na realidade, né, o que são os ídolos, como são fabricados os ídolos. Os ídolos, a princípio, antes de se tornarem ídolos das pessoas, são bênçãos, são dádivas de Deus. Você recebe uma dádiva de Deus e de repente você pega aquela dádiva que recebeu de Deus, que a princípio é muito bom, e transforma aquilo num ídolo. E a dádiva de Deus passa a ser um ídolo. E você então afasta o Criador, o dono da dádiva, aquele que te entregou aquela dádiva, e começa agora a adorar a dádiva, a adorar e tornar aquilo um ídolo. E por que as pessoas, elas levantam ídolos para si? Elas se apegam a ídolos, porque o ídolo ela consegue de alguma forma ali controlar. O ídolo que ela cria, ele vai viver segundo as expectativas dela. Mas a Deus ninguém consegue controlar, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem viver debaixo, né, da ordem de Deus, debaixo da ordenança de Deus, da obediência de Deus, em obediência a esse Deus. Então elas criam ídolos, elas criam ilações, elas criam ilusões. E os ídolos é a criação do homem. Os ídolos, eles... Por isso que quando nós vamos lá, né, no profeta Jeremias, ele diz: maldito o homem que confia no homem. Jeremias não está falando para você não confiar no seu irmão, na pessoa do lado, não. Ele está falando que maldito aquele que coloca a sua confiança em ídolos, e coisas humanas criadas pelo humano, pela pessoa humana em si. É isso que Jeremias, melhor dizendo, está falando. Jeremias está falando para você não colocar sua confiança em coisas criadas pelos homens, como situações, como pensamentos, como ídolos de fato. Às vezes um pensamento se torna o seu ídolo. Você acredita que você é um super-homem. Você acredita que você vai viver eternamente. Você acredita que nada vai te impedir de conquistar aquilo que você quer. Como nós temos isso dentro das igrejas hoje. Pessoas e nos púlpitos pelo mundo sendo pregado isso. Aonde você pode alcançar tudo que você quiser, usando textos isolados da Bíblia, como Filipenses capítulo 4, verso 13, quando diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, o qual o próprio apóstolo Paulo falou. Aonde as pessoas começam a afirmar que você pode conquistar tudo que você quiser. Ou seja, então aquilo, o projeto original de Deus para sua vida, se tornou secundário, ou seja, nem existe mais. Agora o projeto original é o seu próprio entendimento. Eu quero conquistar o mundo, os céus é o limite. Os céus é o limite. E chega alguns de falar asneira que mais do que os céus, nós vamos ultrapassar os céus. Entenda que quando nós vamos lá na carta, ou melhor, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver lá a história, né? A história da cidade dos homens. A Babel se chama cidade dos homens. E quando nós vamos em Apocalipse, nós vamos ver a cidade de Deus que desce de cima para baixo. E a cidade dos homens, como é que era? A cidade dos homens, a Babel dos homens, que construíram uma torre,
né? Nimrod construiu uma torre para chegar ao topo dos céus, não no sentido de chegar de fato ao topo dos céus, mas para mostrar grandeza, para que eles não fossem espalhados, para mostrar que eles podiam, que eles eram os super-heróis da história. Então o que é que eles fazem? Eles constroem algo da terra para os céus, mas as coisas de Deus é dos céus para a terra. A cidade dos cristãos, ou aquilo que abençoa a vida do cristão, vem do alto. Mas aquilo que os homens, né, os ídolos, são construídos aqui na terra, né? São ídolos, são ilusões. Ídolos são... Eles não têm força. Eles não têm poder na história. A única força que o ídolo tem é destruir a tua alma, é destruir a tua fé, é destruir a tua vida. Então eu queria que você sintonizasse com essa palavra, que você meditasse. Amanhã, domingo de Páscoa, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que cada um de vocês, meus irmãos da Igreja Manancial da Graça, que adquirisse ali o suco integral de uva, compre ali uma caixinha de suco integral de uva, e também um pão, compre o pãozinho ali, para que nós venhamos a partir das 19h30 participar da Santa Ceia do Senhor. Amanhã às 19h30 eu vou estar junto com vocês participando da Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria que cada um de vocês participasse junto conosco. Eu vou mandar o áudio, eu vou mandar uma mensagem para cada um dos irmãos, para que os irmãos providenciem, né, o suco de uva integral, que representa o vinho, o pãozinho, para que nós online mesmos venhamos participar da Santa Ceia do Senhor. Vai ser um momento muito especial, em nome de Jesus, e Deus vai nos abençoar poderosamente, queridos. Então, eu gostaria que vocês, em nome de Jesus, nesse sábado, ficassem com essa palavra no seu coração, meditassem nessa palavra, em nome de Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor seja sobre a sua vida de uma forma especial. Antes eu quero orar por você, eu quero orar para que nós venhamos estar, né, com o nosso coração aberto para esse momento tão sublime que é a Santa Ceia do Senhor amanhã, e que Deus venha nos dar graça e condições para que estejamos juntos na fé, ali unidos num só espírito, fazendo a vontade de Deus. Então eu queria que você orasse comigo nesse momento de uma forma muito especial, que você falasse com Deus do mais profundo do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Fale com Deus. Eu quero agora orar com você, eu quero clamar com você, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que a graça dele se manifeste nos nossos corações. Então, ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor, meu Pai Celestial, e peço ao Senhor que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre a Igreja Evangélica Manancial da Graça e sobre todas as igrejas evangélicas e não evangélicas desse mundo, desse Brasil, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro ao Senhor e peço por esse pai de família, por essa mãe de família, eu peço por esse filho, por essa filha, eu peço pelo teu povo, eu peço por todas as pessoas que adentrou e adentrarão os teus atos, ó Pai, por muitas vezes, em nome de Jesus. Eu peço que a mão do Senhor nos cubra, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos prepare para este momento, ó Pai, tão sublime que é a Santa Ceia do Senhor, que será celebrada amanhã, domingo de Páscoa, às 19h30, pela Igreja Manancial da Graça. Que o Senhor seja presente em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe de uma forma maravilhosa, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a tua unção, a tua graça maravilhosa. Manifesta-te, ó Deus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, esse meu irmão que está desempregado, que perdeu o emprego em detrimento de tudo que está acontecendo, ou devido a tudo que está acontecendo, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus sobre a vida dessa pessoa. Pai, que não haja no meio do teu povo necessitados, que não haja necessitados no sentido da tua presença. As outras coisas, ó Pai, o Senhor tem nos dado graça e nós vamos conseguir vencer com a tua graça, com a tua ajuda, com a tua misericórdia. Por isso, desde já, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre o povo mais feliz da face da terra, que somos nós, o povo abençoado de Deus, o povo
que louva e adora o Senhor. Eu queria que você cantasse uma canção antes de nós encerrarmos. Caminho do Deserto. Cante essa canção em nome de Jesus Cristo. Adore ao Senhor do mais profundo do seu coração. Essa canção é uma canção linda, muito especial. Cante, adore ao Senhor. Adore, adore. Adore ao Senhor, vai. Te adorarei. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Só Deus mesmo nas nossas vidas, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meio a essa escuridão, meio a essas trevas, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é quem nos guia, quem nos transforma. Então, queridos, adore ao Senhor, adore no mais profundo da sua alma, em nome de Jesus Cristo. Vai encerrar, vamos lá. Curando multidões, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, para encerrar, vai. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te abençoe, em nome de Jesus, nesse sábado tão abençoado, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, fiquem com Deus.